Então, do ponto de vista ontológico, em Marx, desenvolvimento seria o quê? Então, participei de uma defesa de doutorado em que a Bianca Imbiriba, que foi professora lá em Uberlândia, defendeu a seguinte tese: do ponto de vista ontológico, desenvolvimento em Marx é o avanço do capital para todas as dimensões da vida humana, da sociabilidade. Se essa pudesse ser a referência de desenvolvimento do Marx, ela não, evidentemente, ela não é a mesma para o conjunto do capitalismo. Ela se apresenta de uma maneira mais avançada na sociedade americana do que se apresenta em outras sociedades. De maneira que não é possível se falar no movimento, digamos, global, no espírito de que se atingiu o nível mais abstrato do capital. É preciso, digamos, descer para as diferenças que se apresentam em cada uma das sociedades que compõem esse capitalismo global e verificar que essa condição, ela talvez se apresente de uma maneira mais radical, eu acredito que sim, na sociedade americana, mas isso não acontece nas demais sociedades, sobretudo nas sociedades periféricas, e não acontece na China. O movimento todo, acho que o Rubens faz isso com muita propriedade de aprender, o movimento da China ainda se coloca no plano das transformações da acumulação de capital. Ela está disputando, ela está se fortalecendo, ele deixou muito claro isso, ele vai disputar a hegemonia do mundo quando ela tiver, digamos, atingido isso que eu falei, de desenvolvimento pleno do capital, no sentido colocado antes por mim aqui, na sociedade chinesa. Eles estão muito longe disso. Então, tem um espaço de avanço da acumulação produtiva na China que terá que ser ainda, digamos, a expectativa é que isso dê fôlego ao capitalismo. Bom, passo para outro. A gente tem 3 horas ou não? Professor Henrique Tomé, é exatamente isso, não tem nenhuma discordância, né? O decorrer, vamos dizer assim, está em Lenin e Rosa, mas a origem está em Marx. Marx foi mais longe do que Lenin e Rosa, porque Lenin e Rosa de Luxemburgo estavam focados no processo que eles estavam vendo acontecer especificamente, e que os dois acabam com guerra. Os dois prenunciam a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É claro, estão na beirada, mas eles prenunciam de uma certa forma, né? Então, mas eles estão seguindo Marx. A diferença naquele momento é que a gente ainda estava na fase imperialista do capitalismo. Imperialista, eu uso o Palois, o Charles Palois, não? O Palois, o sobrenome é Palois, o nome agora me fugiu, que divide o imperialismo, que é a internacionalização do capital em busca de mercado, vamos dizer assim, de ocupar o mercado, e internacionalização do capital no sentido de transferir a estrutura produtiva para o resto do mundo. Essa é a minha base, esse é o meu eixo. E Rosa e Lenin estão muito ainda observando o que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha, por exemplo, buscar mercados, buscar o controle sobre mercados, e não tanto ainda o controle produtivo, que vem na reestruturação do pós-guerra. Daí é o controle produtivo, não é mais o controle sobre o mercado. Claro, mercados estão juntos, não dá para separar as duas coisas. Então, eu acho que nós estamos falando exatamente da mesma coisa. E eu estou falando só de geopolítica. Eu não estou falando nada de diferente de geopolítica. De uma certa forma, o que me incomoda um pouco no Fiore é aquela formação tradicional do sociólogo que separa a infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura o econômico e superestrutura o político, como se fossem duas coisas desvinculadas. Na minha opinião, Marx nunca desvinculou essas duas coisas, e essas duas coisas sempre tiveram amalgamadas, e esta é a questão, que desemboca numa questão específica. Não existe capital
sem controle. Capital não é um ente econômico que funciona pela lógica do mercado abstrato. Não, ele funciona pela lógica do poder. E ele se estrutura pela lógica do poder. Muitas vezes, alapulanças dominando o Estado, muitas vezes em contradição com o Estado, a depender do momento do processo de acumulação histórico, que nunca volta, que sempre está indo num sentido não tão determinado assim, né? Mas está sempre indo para um outro tempo, como os físicos estão descobrindo que o mundo faz. Vai para um tempo, não sei para onde que vai, mas vai, certo? Então, nós estamos falando da mesma coisa, acho que é exatamente isso. Só que eu concordo com o Niemeyer, Rosa e Lenin, eles estão historicamente localizados e a gente não pode ficar preso a um momento histórico, a uma interpretação do momento histórico. Esses momentos históricos mudam. Mas é claro, a lógica está em Marx, de tudo que eu estou falando, de uma certa forma. Para chegar na Vanessa, mas eu antes acho que a gente responde aqui, e daí chega na Vanessa, que é uma coisa mais pontual, é exatamente isso. Né? O processo é um processo de acumulação, e este processo de acumulação gera capital vadio, e este capital vadio, Keynes e Marx concordam, gera uma quantidade de recursos que precisam se aplicar, comprar algum determinado ativo que lhe dê rentabilidade. Essa é que é a questão, certo? Qual é o esforço do Keynes? O esforço do Keynes é dizer o seguinte: olha, o capital ele tende a comprar ativos financeiros e a promover uma valorização fictícia que gera crises financeiras lá na frente. E este é um problema que já estava no Marx, não tem nenhuma diferença. E o Keynes diz: então eu preciso eliminar esta possibilidade para obrigar o capitalista a apostar no futuro e investir em comprar ativos produtivos reais. Esse é que é o ponto. Mas já estava no Marx, é uma tendência natural do capitalista querer ganhar dinheiro. Se o objetivo do capitalista é o delinha no final, se ele puder obter, o Marx repete isso várias vezes, se ele puder obter o delinha sem passar pelas agruras do processo de reprodução de capital, sem ter que chicotear o trabalhador, sem ter que acordar cedo, sem ter que respirar fumaça, ele faz na hora. Então é exatamente isso. E nos momentos onde o capital não encontra lugares para valorização, ele vai para a valorização fictícia, sem dúvida nenhuma. Você vai dizer, mas ele não deseja sempre ir para a valorização fictícia? Sem dúvida. Mas quando ele não tem a valorização produtiva, aí não há nem. Ele vai valorizar ficticiamente outros ativos e vai resultar em crise financeira. Então, Vanessa, o que eu estou falando específico, como as peiras e as pereiras do Marx, né? E qual que é o elemento? Isso está no Capital, isso é impressionante porque está lá no Capital. Qual é o elemento que dá garantia e que permite ao capital se estruturar em torno do capital fictício e promover uma valorização fictícia? É a dívida pública. É a dívida pública, está escrito. A dívida pública é o que garante. É o único lugar que se é capaz de criar dinheiro de forma fictícia. Não existe outro. O endividamento público não é resultado de gasto, não é resultado de investimento, não é resultado de nada disso. O endividamento público é resultado da necessidade do capital fictício se valorizar com alguma base que só pode estar fora, que é a dívida pública. Então, Vanessa, a dívida pública, na verdade, é um resultado. Ela não é a origem nem do problema, e ela não é nem o problema. Não tem nada a ver com isso. Ela é um fator fundamental na garantia de valorização fictícia para o capital.
Neste sentido, o que acontece na Europa? Na minha opinião, que é o que eu tentei colocar aqui. A pequena Itália, ninguém mais fala. Por que ninguém mais fala dos arranjos produtivos locais italianos como fontes de desenvolvimento local? Desapareceu. Em 2002, eu fiz um trabalho com os italianos, né, e na Itália, na minha surpresa, era a discussão cambial e a discussão da flexibilização do gasto público. Os italianos não conseguiam investir em infraestrutura, não conseguiam fazer investimentos em infraestrutura, não conseguiam fazer desvalorização cambial porque aderiram ao euro, mesma coisa na Grécia. Aliás, a discussão da Grécia, agora quando eu fui para a Inglaterra, a discussão dos gregos, que está lá no Costas, né, o Costas Lapavitsas e tal, a discussão dos gregos é: a gente tem que fazer desvalorização cambial para conseguir sair desse imbróglio, porque senão a gente não tem o que vender. E se a gente não produz, a gente não vende, a gente não está inserido neste mundo. Ou seja, o problema das dívidas públicas, o problema dos endividamentos dos bancos é anterior. É anterior. A crise europeia é anterior. Assim como a crise norte-americana também é anterior. Que os estados foram fazendo o quê? Dívida pública, para sustentar o capital especulativo, 2, para sustentar o funcionamento da economia completamente sem capacidade de competição com a economia alemã. E a Alemanha invadindo de produtos, e a China invadindo a Europa com produtos manufaturados de baixa tecnologia, agora já mais alta tecnologia, e a Alemanha com produtos de alta tecnologia. E a periferia, simplesmente há uma periferia, para a gente usar o dolarizada, certo? Como a gente foi aqui, com um câmbio que não se pode mexer, perdendo competitividade e fechando as indústrias. Os gregos não têm mais indústria. O que os gregos produzem? Nada. Por conta da forma como se estruturou essa questão. Então, a questão que eu estou querendo levantar é que a transformação global, ela e produtiva, ela é prenúncio, ela desemboca nesta crise, ela é que constrói esta crise. O velho barbudo dizia: todas as crises se manifestam como crises financeiras, mas são antes de tudo crises do capital. Não são crises exclusivamente financeiras. Claro, os estados foram salvar os bancos na Europa, e ao os estados salvarem os bancos sem poder emitir moeda, ficou muito divertido, porque os bancos imaginavam que os estados continuavam, acho que enlouqueceram, né, porque estão meio malucos. Eles imaginaram que títulos gregos eram títulos de estado. E títulos gregos não são títulos de Estado, porque títulos do Estado são garantidos porque o Estado emite a moeda e garante a riqueza fictícia. E um Estado como o grego, Itália e etc., que não tem poder de emissão de moeda, não tem como garantir a riqueza fictícia. E ao não ter como garantir a riqueza fictícia, é como se eu tivesse emprestado para a AGM. Emprestar para o governo grego é a mesma coisa que emprestar para General Motors. Por que todo mundo vai para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos falam assim: não, eu emito, eu garanto o meu título. E comprar título grego, quem é que emite? O Banco Central Europeu. E o Banco Central Europeu está tripudiando, pisando na cabeça dos caras, dizendo: não, nós não vamos emitir nada, seja que se dane. Vende as Acrópolis. Não é isso? Que é uma loucura, né? Os caras estão imbuídos, envolvidos em completa esquizofrenia, porque ninguém está entendendo, dentro dos modelos tradicionais, ninguém está entendendo esta lógica, esta nova configuração mundial. E como não estuda geopolítica, como não estuda história, como não estuda o processo como um todo, na sua complexidade nova e diferenciada, que é aplicar